Hoje você vai comer bastante aqui. Você vai ser alimentado hoje com fartura. Aqui tem fartura de pão, irmão. Aqui tem água fresca para você beber à vontade. Aqui o crente não passa sede. A ovelha não passa fome. Ela é saciada e alimentada todo dia, como a Bíblia diz que tem que ser. Você vai acompanhar comigo na Bíblia? Tá, nós vamos fazer leituras bíblicas aqui agora. Você vai acompanhar comigo na Bíblia. Eu trouxe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu acho que são 8 com o texto aqui. 9 provas bíblicas de que cobertura espiritual existe e está na Bíblia. Novo Testamento. 9. Então, o primeiro texto que eu quero ler com você é segunda carta aos Tessalonicenses. Eu vou de trás para frente, tá? Do final da Bíblia para o começo eu vou indo. Segunda Tessalonicenses, capítulo 1, verso 10. Quando vier para ser glorificado nos seus santos e para se fazer admirável naquele dia, em todos os que creem, abre parênteses, porquanto o nosso testemunho foi crido por vós, fecha parênteses, ponto final, verso 11, pelo que também rogamos sempre por vós. O que é rogar, irmão? É orar, solicitar, pedir encarecidamente, e interceder. O que é que o apóstolo Paulo estava fazendo? Cobrindo as suas ovelhas com oração. A oração é uma ação espiritual. Então, se eu cubro você com a minha oração, eu te dou cobertura espiritual. Vamos mais para frente um pouquinho, irmão. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. Eu falei que eu estava indo de trás para frente, né? Primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, verso 2 ao 7. Sempre damos graças a Deus por vós todos, fazendo menção de vós em nossas orações. Então o apóstolo Paulo dava cobertura de oração à igreja dos Tessalonicenses, porque ele orava incessantemente por eles. E ele continua dizendo assim, lembrando-nos sem cessar, escute aqui, da obra da vossa fé, do trabalho, do amor e da paciência, da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante de nosso Deus e Pai, sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus, porque o nosso evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo, e em muita certeza, como bem sabeis, quais fomos entre vós, por amor de vós. E vós fostes feitos, escute isso aqui, nossos imitadores, e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação, com gozo do Espírito Santo, de maneira que fostes exemplo para todos os fiéis da Macedônia e Acaia. A oração, todos os textos, eu vou fazer questão de dizer, porque eu quero que você entenda e aprenda o que a Bíblia diz. Todos os textos da Bíblia são claríssimos ao dizerem que os ministérios eram sustentados, os pastores do campo eram sustentados pelo seu apóstolo, o cara que os ensinou, o cara que deu o testemunho, o cara que alicerçou eles na fé, e o cara que intercedia a Deus para que Deus agisse na vida deles, trazendo sobre eles a sua oração, súplica, fazendo isso incessantemente, lembrando de cada um deles todos os dias. E isso está na Bíblia, irmão. As pessoas não leem a Bíblia, mas está aqui escrito. Por isso que eu estou lendo. Está aqui escrito, Novo Testamento. Então, a oração do apóstolo Paulo, a intercessão do apóstolo Paulo, a oração é uma ação espiritual e a Bíblia diz que a oração de um justo pode muito em seu efeito. Então a Bíblia está falando que a intercessão de um justo pode muito em seu efeito. A Bíblia está falando que a cobertura espiritual de um justo pode muito em seu efeito. Então o apóstolo Paulo cobria com oração no mundo espiritual a igreja de Tessalônica. Alguma dúvida? Você tem alguma dúvida? Acho que não, né? Olha o que diz na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, no capítulo 4, verso de número 12. Escute o que eu estou lendo. Escute a Bíblia, por favor. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, irmão. Saúda-vos, Epáfras. Epáfras era um dos pastores que trabalhava com o apóstolo Paulo. Saúda-vos, Epáfras, que é dos vossos, servo de Cristo. Escute aqui, combatendo sempre por vós em orações. Você leu o verbo? Combater, lutar, brigar por você. Pastor, mas como que ele está brigando se ele está longe? Em orações. Combatendo por vós em orações. E ele continua
dizendo assim, ó, para que vos conservei firmes, perfeitos e consumados em toda a vontade de Deus. Então o cara combatia em oração para que a igreja ficasse firme na presença de Deus. O que é que ele estava fazendo? Ele estava combatendo com quem? Com o diabo. Quando o diabo vinha bater na igreja, batia nele, porque ele estava intercedendo, ele estava orando, ele estava posto no mundo espiritual sobre a igreja com as suas orações, impedindo que os dardos inflamados do diabo atingissem a sua igreja para desviá-la, para fazer-se perder. Irmão, se isso não é cobertura espiritual, pelo amor de Deus, o que que é? Mas você prefere escutar um engomadinho de cabelo com gel, de barbinha feita, magrinho, que fala mais bonito, que tem um português correto, que não escreve as coisas erradas? É isso que você prefere, irmão? Que gosta de pintar sua igreja de preto? Que você chega lá, tem bandas lindas, que adoram fazer louvorzão, que o Shekinah desce, que o poder manifesta, todo mundo fica caído chorando. Você prefere isso aí? Então vai lá, vai pra lá, irmão. Não fica aqui enchendo o meu saco. Porque aqui nós somos raiz, irmão. É raiz mesmo, nós é Bíblia, irmão. Nós é só Bíblia, só isso que nós temos. É Bíblia e a verdade. Mas se você não gosta da verdade, você prefere as falsas aparências de santidade, você prefere o lobo, aí você vai lá. O povo lá não cai na unção, o povo cai na emoção, fica chorando que tá emocionado. Fica das luzinhas amarelas, das luzinhas azul, na musiquinha de fundo. Aqui nós não temos música não, irmão. Aqui talvez você escute o pastor roncar se eu dormir, ou sei lá que outro barulho você pode escutar, o meu cachorro, do meu gato. Você escuta, irmão, porque eu tô em casa, home office. Porque o pastor tá em home office, irmão. Mas me preocupa em estar aqui todo dia cuidando de você, orando, intercedendo. E temos junto comigo mais 10 pastores que trabalham todo dia orando, intercedendo pelos irmãos, jejuando todo mundo, orando. Para que você fique firme em Jesus Cristo. Para que você não se desvie, para que você não se perca. Para que você aprenda o verdadeiro evangelho, ande na presença de Deus e seja uma bênção. É isso que eu quero. Pois eu lhe dou, verso 13, capítulo 4 de Colossenses, verso 3 diz assim, pois eu lhe dou testemunho de que tem grande zelo por vós, e pelos que estão em Laodiceia, e pelos que estão em Hierápolis. Ou seja, a intercessão era feita de longe. Era uma igreja virtual já naquele tempo. Só não tinha internet. Mandava as cartas e falava, vocês tocam o pau aí que nós estamos orando aqui. Não era presencial, não, a intercessão, irmão. Matando 2 cobras hoje, com o mesmo pau. Mas vamos mais, tem mais ainda. Hoje você vai comer bastante aqui. Você vai ser alimentado hoje com fartura. Aqui tem fartura de pão, irmão. Aqui tem água fresca para você beber à vontade. Aqui o crente não passa sede. A ovelha não passa fome. Ela é saciada e alimentada todo dia, como a Bíblia diz que tem que ser. Vamos mais. Continuamos. Carta aos Colossenses, capítulo 2, verso 1, 2, 3, 4 e 5. Está escrito assim, porque quero que saibais quão grande, escute, combate tenho por vós. E pelos que estão em Laodiceia, e por quantos não viram o meu rosto em carne. Escute isso. Para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em amor e enriquecidos da plenitude da inteligência para conhecimento do mistério de Deus. Olha que extraordinário isso aqui. Que palavra extraordinária isso aqui, irmão. Estou arrepiado aqui. Isso aqui é Deus purinho na terra, irmão. Isso é manazinho do céu para você. 3. Em que estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. 4. E digo isto para que ninguém vos engane com palavras persuasivas. Abre seu olho, para você não ser persuadido a sair do evangelho. 5. Porque, ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo, em espírito, estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Cobertura espiritual existe e a igreja virtual existe, está aqui na Bíblia. Não estando com vós em corpo, mas em espírito, em oração. Olha que texto, irmão. Porque quero que saibas quão grande combate tenho por vós. Combate, luta, briga contra o diabo. Vocês não viram segunda-feira aqui na oração que o pastor não conseguia falar?
de tanto sono e abrindo a boca e bocejando e descendo e uma opressão desgraçada e a gente aqui orando, 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 orando até o diabo cair. Vocês não perceberam isso? Na oração de segunda-feira, a opressão que o pastor sofre quando está orando por vocês. Isso é um combate espiritual. Isso é uma luta no mundo espiritual, irmão. Mas esses caras não sabem isso, porque eles não oram por ninguém. Eles não combatem o bom combate. Eles não correm a carreira. Os caras não conhecem nem Jesus, chamam ele de Genésio. Existem pastores e pastores. Tem dias, terça-feira de manhã, vou te contar uma coisa, que eu não consigo levantar da cama, irmão. De tão cansado que eu tô. De tão cansado que eu tô por causa da oração de segunda. Eu fico tão cansado que tem esses últimos dias eu não tenho ido pra academia porque tá fechado. Mas tem algumas terças-feiras que a oração de segunda-feira é tão pesada pra mim que eu não consigo levantar de manhã e ir pra academia. Eu não consigo, de tanta dor que eu tô no meu corpo, irmão. E vou até quarta-feira. Dor, parece que eu apanhei a noite inteira. Isso é combater o bom combate. Isso é combater por vós. Você acha que esses caras conhecem isso? Sabem o que é isso? Não sabem, irmão. Os caras não sabem. Ou você acha que esse monte de gente da nossa igreja que é curado quando o pastor ora, que é liberto quando o pastor ora, que está tendo vitória na sua vida financeira, no seu trabalho, na sua família, que está sendo reconciliada, é ao acaso. Não tem luta, é isso que você acha? Quantos de vocês aí nunca viram meu rosto em carne? Nunca viram. Só que lá os caras ouviam as cartas de Paulo, aqui você me vê na internet. É a única diferença. Porque se tivesse internet lá, o apóstolo Paulo estava no Facebook, ensinando os caras, ele não estava escrevendo carta. Olha o que o pastor Sandro fala, aqui que tem gente que fica brabo, fala que eu sou grosso. Eu falo, irmão, não seja burro. Você tem que ser um crente inteligente, você tem que ser um crente safo. O que o pastor tem ensinado você? Olha o que está escrito aqui. Estejam unidos em amor e enriquecidos da plenitude da inteligência, vírgula, para conhecimento do ministério de Deus. É o culto racional que você faz. Colossenses, continuamos no mesmo livro, capítulo de número 1, o verso de número 3 até o 10. Você está anotando aí? Escuta aqui. Graças damos a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós. Porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que já chegou a vós, como também está em todo o mundo, e já vai frutificando, como também entre vós, desde o dia em que ouviste e conheceste a graça de Deus em verdade. Como aprendestes de Epáfras, nosso amado conservo, que para vós é um fiel ministro de Cristo, o qual nos declarou também o vosso amor no Espírito. Por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade e de toda a sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. O apóstolo Paulo e todas as pessoas fossem cheias do Espírito Santo. Oravam incessantemente para que eles recebessem dons, para que eles fossem bons despenseiros da palavra do Senhor, para que eles fossem uma igreja pulsante. Filipenses, capítulo 1, ok? Verso 3 até o 11, está escrito assim. Dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre com alegria oração por vós em todas as minhas súplicas, pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora. Tendo por certo isso mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra e a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Ele está ali, irmão, combatendo o bom combate. Ele fez questão de afirmar, combater o bom combate, terminar a carreira e guardar a sua coroa. A tarefa do pastor é brigar, é lutar, é combater pela igreja, pelas suas ovelhas, lutar contra os lobos, lutar contra os ensinamentos heréticos, lutar, irmão, contra as mentiras, para que você não permita que a mentira entre no teu coração e se desvie da verdade. Essa é a função do pastor, mesmo de longe, sem que você tenha visto o meu rosto em carne, mas você o vê na internet. Agora, Efésios. A carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 3, do 14 ao 21. Por favor, acompanhe comigo o que a Bíblia diz, e ela diz isso. Por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma nome, para que,
segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A esse glória na igreja, por Jesus Cristo em todas as gerações, para todo sempre. Amém. A epígrafe do texto, a oração do apóstolo Paulo pelos Efésios. A intercessão do apóstolo Paulo, pedindo a Deus que a igreja que ele fundou, criou, ensinou, converteu-os todos pelo Espírito Santo. Ele continua mesmo preso, longe, orando pela sua igreja, intercedendo, como o pastor ora pela igreja de São Paulo, como o pastor ora pela igreja de Santa Catarina, como o pastor ora pela igreja de Minas Gerais, pelos pastores, pelos obreiros, pelas ovelhas. Que Deus converta, que Deus sare, que Deus cuide, que Deus liberte, que Deus transforme, que Deus levante lá profetas, que Deus levante sacerdotes, que Deus levante diáconos, diaconisas, pregadores, que Deus levante lá obreiros e obreiras, homens, varões, varoas, valorosos. O pastor ora isso todo dia, cobrindo a igreja com oração, na intercessão dos santos. É o que a Bíblia diz que eu devo fazer e eu faço, disponibilizando assim a tal cobertura espiritual. Última, Efésios capítulo 1, e o verso 16, 17 e 18, diz assim: pelo que, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus e o vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Você crê nisso? Diga amém.